Boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas. Antes de iniciar aqui o nosso encontro, sempre bom inalar um óleo. Eu gosto muito do hortelã-pimenta, ainda mais nos dias de calor, que a gente está hoje num dia muito quente. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindas a esse encontro desta tarde, onde a nossa proposta é trazer a visão que a doTERRA tem de um estilo de vida mais saudável. E, de forma geral, nós que estamos aqui já devemos estar usando alguns óleos essenciais, então que certamente vai ficar mais tranquilo, mais acessível de entender a proposta da doTERRA. Para quem não me conhece, eu sou Jimena, minha formação acadêmica é letras, sou formada em letras, pós-graduada em filosofia na educação, mas o que sempre mudou os meus movimentos, né, sempre o que me moveu, foi o trabalho voluntário. Por meio dele, eu fui trabalhando o meu autoconhecimento, porque a gente trabalha muito com pessoas, com trabalho voluntário, e por meio do meu autoconhecimento, eu cheguei ao yoga e também à aromaterapia. E na aromaterapia, assim como no yoga, também eu me encontrei, e na doTERRA, nessa complementação de formação entre acadêmica, da vida, terapias integrativas, hoje eu me vejo como uma provedora de soluções, porque eu compartilho tudo aquilo que eu venho aprendendo na aromaterapia com as pessoas que também buscam uma qualidade de vida. Então, é sempre bom ressaltar que nunca que nós trazemos aqui tem a intenção de diagnosticar, tratar ou curar qualquer doença. Nós não descartamos em hipótese alguma a importância de consultas, né, com profissionais na área de saúde. Conquanto que nós entendemos que buscar as práticas mais integrativas sempre trazem um benefício melhor, no sentido de que a gente consegue equalizar e encontrar a raiz dos males da vida moderna, né? Dos males aí que hoje a nossa sociedade passa, sempre com práticas mais naturais. Então, parabéns a todas que estão aqui, que já utilizam os óleos essenciais, porque por meio deles nós vamos desenvolvendo cada vez mais os cuidados de bem-estar conscientes, né, holísticos, porque a gente consegue identificar no nosso universo interno e das pessoas que convivem conosco, né, as possibilidades, os caminhos para equalizar o que está fora de controle e, com isso, ir resgatando a qualidade de vida e promover uma vida mais empoderada para todas as pessoas. E sempre começando por nós mesmos. Por que por nós? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, se nós não tivermos o cuidado conosco mesmo, nós não temos condições de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, diante disso, nós devemos ter o foco nesse diagrama de bem-estar. Esse deveria ser a base da nossa saúde, onde nós estamos pautados, deveríamos estar pautados na nutrição e na digestão, na atividade física, na redução do estresse, na qualidade do sono, como reduzir a carga tóxica, que é relativamente novo para todos nós. E aí sim, por meio destas práticas, construir os cuidados pessoais conscientes e os cuidados médicos proativos, que aí entra a medicina como prevenção e não curativa, certo? E quando a gente fala, então, de óleos essenciais, nós temos aqui as apresentações que trazem a farmácia do lar, que muito sabiamente a doTERRA compôs 12 óleos que fazem com que a gente cuide de toda a família e de nós também. Mas hoje a nossa proposta é abrir um pouquinho mais a visão de todos que já começam a utilizar os óleos essenciais
para entender o quanto que eles entram nessa rotina do dia a dia, das nossas práticas rotineiras mesmo, né? Então, por exemplo, como é que a gente pode utilizar os óleos essenciais visando a nutrição e a digestão? A doTERRA tem vários óleos que advêm das ervas. É o manjericão, o alecrim, o próprio hortelã-pimenta, que é esse que eu acabei de inalar aqui no início da minha fala. Tem o pimenta rosa, pimenta preta, tem o limão siciliano, tem o toranja, tem muitos óleos, todos os cítricos e as ervas caem bem numa composição na culinária. Por exemplo, os cítricos, como tem aqui esse desenho, né, essa breve apresentação aqui, ele na água, acrescentando, eu estou com um limão siciliano aqui na minha água. Quando a gente utiliza, aliás, nessa não, nessa aqui, ó, porque ela está vazia. A gente usa duas, três garrafinhas aqui e vai deixando conforme a gente vai trabalhando. Então, os óleos cítricos, eles caem muito bem quando a gente coloca para flavorizar, para aromatizar uma água. E além do sabor, tem ali aquelas propriedades terapêuticas. E o mesmo vai para as ervas. Só que quando a gente fala de ervas, nós temos que ter um cuidado a mais na utilização, porque os óleos são sempre muito concentrados. Então, uma gotinha, por exemplo, do orégano ou do rosemary, para você aromatizar o seu azeite de oliva que você vai colocar ali na salada, é mais que suficiente. Além disso, a doTERRA também tem uma linha de suplementos que compõem essa melhoria da nossa performance a nível celular e que vale muito você ter acesso a esse material. Nós, esse ano, estamos nos propondo a fazer várias apresentações. No final do mês, a gente vai reapresentar, fazer uma nova apresentação com o mesmo tema que é o MetaPower, que é um programa que a doTERRA trouxe há menos de um ano para o Brasil, que vem trazendo muita melhoria na qualidade da nossa saúde metabólica. Então, que vale a pena você ficar antenado aí para poder assistir essa apresentação. E aí, então, quando a gente fala de nutrição, lógico, que os óleos essenciais vão fazer uma parte, a outra parte é conosco, de buscar alimentos que sejam orgânicos, menos enlatados, menos em plástico. Hoje, até a água que a gente bebe, mesmo sendo mineral, ela é uma água comprometida, porque quando ela é transportada, não vem por meio de um transporte de refrigeração. Aqui é só fazendo um parênteses. Então, a água vem no caminhão, no sol quente. Aquela temperatura alta que advém do sol interfere no plástico que vai soltar componentes na água. Então, hoje, ao pé da letra, uma água que a gente coloque dentro de um outro processo de talha pode ajudar a fazer com que a gente tenha uma água de melhor qualidade do que a esta mesmo que a gente está tomando água mineral, ainda que aparentemente ela seja pura. Então, assim, nós temos uma infinidade de boas práticas, pequenas práticas, que vão contribuir na nutrição e na digestão, que é a base para a nossa saúde. Que nós sabemos cada vez mais que quando o nosso intestino, quando a nossa microbiota não está saudável, ela vai desencadear uma série de desarranjos no nosso corpo, nos nossos sistemas. E aí, já na sequência, a gente gosta de trazer a questão da movimentação e do metabolismo, que seguiria a segunda linha do nosso diagrama de bem-estar. Hoje, muito se fala do sedentarismo, né? Nas mulheres, principalmente aí pós-menopausa, da importância da atividade física, a importância de se trabalhar a força, a resistência. Não basta só fazer caminhada. Eu posso fazer uma caminhada de 2 horas por dia, todos os dias. Porém, se eu fizer 2 vezes na semana de musculação, praticamente vai me dar um resultado muito maior, porque a musculação, né, quando trabalha força e resistência, ela traz, por exemplo, a vez
do testosterona que a gente perde, e perde. Menopausou, perdeu testosterona. Então, a atividade física, ela vai resgatar esse processo. E a gente tem que começar a tomar ciência disso, porque ninguém vai poder fazer isso por nós. E quando nós falamos de óleos essenciais, naquele kit da farmácia do lar, traz esses 4 óleos que são muito importantes. O que não está aqui, mas é a hortelã-pimenta, que é esse que eu usei no início, porque ele vai trazer o quê? Abertura, força, vigor, disposição para atividade física. E quando a gente fala no pós-treino, mesmo para quem é atleta amador, que somos todos nós, o brief, ele torna-se muito interessante, porque ele trabalha muito a questão da fadiga respiratória. Então, para recompor aquele cansaço que advém da atividade física, ele é muito importante. E aí, quando há uma força em excesso, uma dor muscular ou articular, a dobradinha aqui do copaíba e do Deep Blue é que fazem a diferença. Mas a gente gosta também de trazer, que é o que eu falei ali atrás, da saúde metabólica. A doTERRA, ela lançou no Brasil recentemente um programa que é o MetaPower. E este programa, atrelado à atividade física, traz um efeito potencial nas mitocôndrias, que são aí a nossa fonte de energia. Então, melhora a nossa performance não só na atividade física, mas trazem toda uma mudança no nosso metabolismo benéfico para que a gente possa ter uma vida mais produtiva, ok? Então, fica a dica. E aí, a gente avançando nesse diagrama, a gente vai falando um pouquinho agora sobre a questão do descansar, do reduzir o estresse e do sono. Eu diria que hoje, quando a gente fala de prioridades, quase que sempre a prioridade recai aqui. E a gente não tem a conexão de que o descansar, o reduzir o estresse e o cuidar do sono é o reflexo daquele primeira base, que é a nutrição e a nossa parte digestiva. Mas ainda assim, os olhos podem atuar diretamente nessa frente de necessidade, nessa prioridade que é a de todos nós, né? Porque a ansiedade, hoje, ela navega na nossa mente, refletindo numa série de, de situações, aí, como, por exemplo, o estresse. Ela potencializa o estresse, porque ela consome a nossa energia e quando a gente vai dormir, a gente não consegue desconectar, ainda que a gente não tenha consciência, muitas vezes, do que realmente gera o estresse e a ansiedade, mas quando a gente vai no sono, a gente não desconecta. Mas como é que a gente pode ter o apoio dos óleos essenciais? Então, nós temos alguns que vêm na farmácia do lar, mas nós também temos, por exemplo, o vetiver, que é um óleo maravilhoso, que promove o aterramento, ou seja, ele traz a nossa mente para aquele momento presente. Se o momento presente é para estudar, então nós vamos ter o foco necessário para estudar. Se o momento presente é o dormir, é o sono, nós vamos aquietar a mente e a gente vai conseguir ter um sono um pouco menos agitado e mais reparador. Então, a gente tem o vetiver, tem o Serenity, que também é maravilhoso, tem Adaptive, tem Balance, que são óleos que vão fazer com que a gente tenha sono mais tranquilo, sonhos mais tranquilos, menos conflitos durante a noite, para que a gente possa ter também uma respiração ajustada. Por exemplo, o Brief, ele não serve só para atividade física, ele também é um óleo muito importante para antes da gente dormir, que muitas vezes as pessoas têm asma, têm a apneia do sono, que são situações que interferem na qualidade do repouso. Então, é muito importante usar os óleos, preferencialmente no difusor. Se não vem no difusor, vai no umbigo, vai atrás da orelha, passa aqui no peito, para que a gente possa, no lençol, na fronha, para que a gente possa dormir melhor.
Na medida em que vocês tiverem observações, vão colocando no chat. A gente, quando termina, abre para o nosso bate-papo e a gente tira dúvidas, ok? Mas a gente gosta também de trazer um kit, que é o kit emotional, que é um kit bárbaro que a doTERRA tem, justamente para também ajudar a reduzir o estresse, para gerar motivação, reduzir a ansiedade, gerar aí a ousadia. Então, são situações emocionais que vão interferir na nossa performance. E por meio desse kit, no momento oportuno, a gente apresenta novamente ele, nós já fizemos apresentações, mas é sempre bom estar resgatando, né? Então, ele faz com que a gente consiga administrar melhor as nossas emoções e fazer com que elas não interrompam o nosso equilíbrio e o nosso avanço que a vida exige que a gente tenha. Então, vale muito a pena conhecer esse kit também. E aí a gente entra nessa questão da carga tóxica, que eu disse inicialmente que é novo, relativamente novo para todos nós. Por quê? Porque até pouco tempo atrás não se dizia, por exemplo, dos alimentos com corante, do quanto que os produtos de limpeza são tóxicos e interferem, nós absorvemos o cheiro da cândida, por exemplo, a gente absorve. O amaciante que a gente põe na roupa, quando você usa o lençol, quando você usa a sua roupa que está macia, com aquele cheirinho do amaciante, também tem uma carga tóxica lá. E fora os alimentos, que hoje os alimentos, parte deles não são mais alimentos. São composições químicas que tem ali, muitos conservantes, que tudo isso vai impactar as nossas células, vão gerar acidez para o nosso organismo, fazendo com que os desequilíbrios aconteçam, com que as bactérias se proliferem muito mais. E com isso, olha, fora o esmalte, tintura do cabelo, né, gente? Nós mulheres aqui temos um pílula, queira ou não queira, tudo isso ao longo da vida vai se somando, vai formando um acúmulo que aí não há o que faça reduzir isso, ou pelo menos não havia. Hoje a primeira coisa é a tomada de consciência do processo e como a gente pode ter boas práticas. Por exemplo, pasta de dente da doTERRA é maravilhosa, ela não tem os componentes químicos que tem as pastas normais, ela não tem flúor, ela ajuda na limpeza, na asepsia das doenças que normalmente desses quadros, não doenças, mas os quadros que a gente tem na boca. Então, por exemplo, sangramentos com facilidade, ela melhora essa qualidade bucal. Aí nós temos também shampoo e condicionador e leave-in, agora, que são bárbaros, que também fazem com que, não havendo essa carga tóxica, vai ajudando a neutralizar aquele acúmulo que nós temos ao longo dos anos. Tem o sabonete líquido, o próprio limão siciliano é um óleo bárbaro, né? O maior detergente, o maior limpador. O On Guard, toda a linha On Guard, a pasta de dente faz parte da linha On Guard. Também é uma linha maravilhosa que vai quebrando todo esse processo de carga tóxica, de acúmulo tóxico, porque tem um quanto de componentes de antioxidantes que vão nos ajudando de uma forma muito natural. E com isso a gente vai construindo os cuidados pessoais conscientes. Vale ressaltar que a doTERRA tem vários óleos que são rolonzinho. E o rolon é muito bom porque ele você leva na bolsa. Você está durante o dia lá. Ou é a digestão que pegou, é uma ansiedade que chegou, é uma dorzinha de cabeça que apareceu, lá o fígado chiou. Você sempre vai ter um lavanda na mão, um frankincense, um peppermint, um deep blue para uma dor ali lombar, o Terra Shield, que nesse momento que a gente está atravessando o país por conta da dengue, ele é um blend maravilhoso que espanta os pernilongos, que fazem com que a gente consiga criar uma barreira protetora contra os insetos. Então, é um blendzinho
que um aerosol, né? Ele tem gotinhas e tem um aerosol, que a gente precisa ter na bolsa, porque no momento onde você menos espera, você está chegando num ambiente, por exemplo, que tem pernilongo. E a gente gosta também de ressaltar que a doTERRA tem uma linha para as crianças, preparado para as crianças, numa dosagem já bem específica e própria para uso delas mesmas. Então, vale ressaltar também, acho que na última semana do mês que vem, em março, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o Kit Kids, ok? E aí, o que que a gente gosta de trazer aqui? A doTERRA tem uma gama de mais de 300 produtos, mas a gente vai aprendendo a utilizá-los e a conhecê-los. Então, aqui é mais para que todos possam ter uma noção, que aqui nós temos a parte de suplementos, temos os óleos, como eu falei, que são os de ervas, que são muito utilizados nos temperos, na nossa alimentação, certo? E nos doces também a gente coloca. Nós temos os óleos que apoiam o processo da aceleração do metabolismo, que nos ajudam a ter ânimo para atividade física. Então, vale a pena conhecê-los mais a fundo. Nós temos, puxa, vários óleos que nos ajudam nessa frente de reduzir o estresse, de reduzir a ansiedade, de melhorar a qualidade de sono. O mesmo com relação ao acúmulo tóxico, a doTERRA tem uma linha muito legal, que é a linha Virage, que ela tem sabonete líquido, hidratante, tônico e o sérum. Para peles mais maduras, o hidratante, eu sou sincera em trazer, ele é muito suave. Por exemplo, a minha pele, que já é de uma mulher que está chegando agora nos 60 anos, que eu estou fazendo, ele, para mim, ele é muito suave. Eu faço os meus produtos de doTERRA com óleos essenciais, mas o sérum, por exemplo, é maravilhoso. O sabonete também é maravilhoso e o tônico também é maravilhoso. Aí nós temos o shampoo, que está fazendo muito sucesso. Temos outros cuidados aqui, para quando a gente fala de cuidados pessoais conscientes, nós temos outros produtos também que podem agregar essa conexão com a nossa saúde. Então, um exemplo aqui é o Claro e Calmo. Depois dos 45, muitas mulheres já começam a ter os princípios da menopausa, ou mesmo ainda quando está numa fase da ovulação 100%, mas que tem um fluxo de endometriose, ou mesmo dessa questão de TPM. O Claricalme é um óleo que ajuda a atenuar, ele é um grande apoiador de quadros assim, e vale a pena conhecer. E aí nós temos óleos que vão ajudar no TEA, no TDAH, são muitas frentes. Tudo que você imaginar, a doTERRA tem um produto para te apoiar naquele quadro, ok? Mas o que que é importante? A gente conseguir estruturar as nossas prioridades. Porque senão a gente começa a atirar para tudo quanto é lado, fica perdida, não consegue usar os olhos que tem, e aí vai dizer assim, ah, os produtos não fizeram efeito. Então, a gente sempre sugere que você pegue um caderninho, uma agenda de trabalho, um caderninho, o que for, um bloquinho de notas, que seja, mas que seja só seu. E ali você vai estabelecer quais são as prioridades, seja no sono, seja quais dessas frentes que a gente trouxe hoje, certo? E ali você vai elencar os olhos que você já tem e como que você vai poder utilizá-los. E se você não tiver, você vai anotar o que que você precisa para você adquirir. E se você não souber muito bem qual é o óleo que você precisa, com quanto que você já saiba qual é a sua prioridade, aí é só conversar no nosso grupo ou conversar com alguém, com a pessoa que te cadastrou, que certamente ela vai poder orientar. De qualquer forma, nós do Gotas que Conectam estamos à disposição de todos, ok? E com base nisso, então, nós vamos construir essa avaliação de bem-estar e criar o nosso plano de saúde. Então, aqui é só um exemplo para vocês perceberem. Então, por exemplo, se eu preciso melhorar o meu sono, então eu escrevo aqui qualidade de sono. Se eu preciso reduzir o meu peso,
vou escrever. Se eu ando muito agitada, ou muito irritada, ou muito sem paciência, o que eu senti que não está bem emocionalmente, eu coloco aqui. E aí eu faço uma projeção. Bom, trabalhando os óleos essenciais, que é puro autoconhecimento. E por que que eu digo que é autoconhecimento? Porque óleos essenciais não têm protocolos fechados. Não é como remédio. 3 gotas a cada 8 horas, um comprimido por dia. Não, não é isso. Igual para todo mundo. Você vai receber uma orientação. E, acima de tudo, você tem que refletir se aquela condução está sendo bem aceita pelo seu corpo. Por isso que é autoconhecimento. E aí nós vamos identificar se é melhor o uso tópico, se eu me dou bem por ingestão, ou se eu gosto mesmo é do uso aromático, como eu estou aqui com o meu difusor. Porque o uso aromático vai ficando ali 3 horinhas, 4 horinhas funcionando, atuando, e eu continuo na atividade que eu estou fazendo, absorvendo o grau terapêutico. Então é importante a gente estabelecer o que a gente quer, em quanto tempo que a gente quer equalizar e quais as alternativas dos olhos que eu já tenho para que eu resolva, que eu vá ter esse apoio. E se eu identificar que eu não tenho esses olhos, eu vou deixar anotadinho para poder organizar o meu pedido. E como é que eu vou utilizá-los? O que que eu vou fazer de manhã? O que que eu vou colocar à tarde? O que eu vou usar à noite? Tem pessoas que dizem assim, se utiliza lá 6, 7 horas por dia, eu tomo tudo de manhã no café da manhã. O meu autoconhecimento, o meu, não se ajusta assim. Eu prefiro distribuir esses óleos durante a semana, porque primeiro que eu vou conseguir sentir qual deles está fazendo efeito e qual não está. Se de repente eu uso 3, 4, 5 no mesmo tempo, para mim fica mais difícil. Então eu sempre oriento a pessoa que vai utilizar fazer essa distribuição. Pode até ser no jejum, e aí 10 horas da manhã outro, mas dá um mínimo de espaçamento, ok? E em períodos onde a gente está no processo de crise, você pode usar mais vezes por dia. Passou períodos de crise, passa e volta para a sua rotininha de uso. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades na parte da manhã, algumas possibilidades na parte da tarde e algumas possibilidades na parte da noite. E, de novo, se você tiver dificuldade, chama a gente, que a gente vai orientar como você fazer isso. É válido falar também que existem alguns aplicativos e livros que são muito importantes para a gente ter como referência. Porque a doTERRA, ela construiu uma gama de produtos que não é difícil de se usar, porque o propósito nosso é gerar autonomia nas pessoas e não dependência. Então, quando você vai utilizando, vai sentindo um efeito, você vai conseguindo construir a sua própria rotina. E com isso você vai ficando autônomo. E é com isso que você vai desmamando os remédios. E quando você percebe, nem Dorflex você tem na sua casa. Então, a gente tem alguns livros, vou mostrar aqui. Vou mostrar um, tenho 3, mas vou mostrar um. Por exemplo, esse Fundamentos Essenciais. Ele é um guia muito prático. Aqui você encontra tanto sintomas como orientação do que usar. Então, você tem um grupo, Gotas que Conectam, mas você consegue ir construindo aqui a sua autonomia também, ok? É muito válido isso. Tem os aplicativos também. Bom, percebi lá que eu já estava usando, por exemplo, limão, já estava usando lavanda, mas que já está no fim. Mas aí eu vi também que tem o Serenity, eu tenho o Vetiver, estou com dificuldades ali para o meu trabalho, de ter concentração. Bem, aí a gente pode fazer compras programadas. E o legal quando a gente faz compras programadas, principalmente quando você é um cliente VIP, né, um cliente preferencial. Porque se você faz compra todos os meses, não precisa ser 5 produtos, que seja um produto por mês.
você vai gerando pontos para fazer trocas gratuitamente. Além do mais, o seu frete cai para R$ 9,90. Quando você faz pedidos esparsos, o seu frete fica a R$ 32. Agora, para quem é consultor de bem-estar, para quem quer trabalhar com doTERRA, aí tem que ser um pedido maior, que é onde a gente faz para nós e a gente pode compartilhar alguns olhos também com as pessoas que estão próximas da gente, para que a gente possa fazer um pedido maior e assim atender algumas regras de quem é consultor de bem-estar. Mas quem é cliente preferencial vai conseguir fazer esse movimento com muita facilidade para poder ter o frete mais barato, mais em conta e fazer essa composição, esse acúmulo de pontos para trocar por produtos gratuitamente. E é claro que quando a gente fala de sono, eu não falei lá, mas isso é prioridade. Nós temos os nossos ciclos circadianos. E nosso organismo, embora a vida na cidade, né, hoje a vida em sociedade, ela quebrou essa rotina natural que nós tínhamos, mas a gente não pode esquecer que nós somos seres da natureza. E o nosso corpo está gritando para que a gente vá dormir mais cedo, para que a gente desligue o celular com um tempo maior, porque tudo isso deixa a nossa mente conectada e a gente não consegue desligar para dormir. Então, olha lá, beber água, fazer atividade física, ver se consegue segurar o celular até umas 9 horas da noite, a partir das 9, deixa de lado, vai dormir extrapolando às 10 horas da manhã e, dentro do possível, vai fazendo substituições. Então, não utiliza mais o amaciante, põe o lavanda, por exemplo, na máquina de lavar no último enxágue, né? Vai conseguindo, ao invés de passar um desinfetante no chão, você vai passar o lemon, vai passar o lemon eucalipto, que é um óleo maravilhoso, que tem cheiro de sal, né? Perfeito. Então você vai fazendo pequenas mudanças que vão ajudando a construir a sua qualidade de vida e a compor aquele diagrama de bem-estar que a gente apresentou lá no início. Aqui eu já falei rapidamente. Quem tem interesse em saber mais sobre como se tornar um consultor, como juntar mais pontos e tudo mais, a gente pode estar marcando um horário para explicar para você com mais, é, esmiuçar melhor, né, com maiores detalhes, ok? Aqui são dicas básicas, entre elas eu acho que eu já até falei algumas, né? É importante você ter, então, aí um guia, né, um livro de referência importante, manter essa comunicação com a pessoa que te trouxe para a doTERRA ou lá no nosso grupo, para que possa sanear qualquer dúvida que você possa ter no uso. E a gente fala do autoconhecimento porque cada óleo funciona de uma forma para pessoas, porque as pessoas são diferentes. Ainda que os óleos essenciais tenham como referência um padrão de funcionamento pelas suas propriedades, pela sua química, mas ainda assim pode haver divergência, porque as pessoas são diferentes, certo? O importante que é uma coisa muito importante, não utilizar o óleo essencial sozinho, diretamente na pele. Toda vez que você vai usar topicamente, é importante colocar um óleo carreador, que é o óleo de coco, para evitar qualquer tipo de reação. Os óleos são muito seguros, mas às vezes o seu organismo está num nível de acidez que gera qualquer reação mínima. E aí vai dizer que o óleo não é dos melhores. Então, fique atento, use sempre um óleo carreador junto quando você fala do uso tópico, ok? Segurança, evitar olhos, nariz e ouvido, não pode por dentro, ok? Pode passar ao redor, né? Ao redor aqui para respirar melhor, mas não dentro. Evitar o sol, quando você passa principalmente os cítricos, né? Eles são fotossensíveis. Então, não pode ir lá passar o óleo de limão, por exemplo, tangerina no corpo e tomar sol. Vai queimar. Então, fique atento a isso, ok? E aí é sempre importante não deixar os olhos junto com o celular, junto com a televisão, porque eles são substâncias vivas. E assim como homeopatia, por exemplo,
você não pode deixar próximo de aparelhos eletrônicos, porque interfere nos hertz, interfere nas vibrações daquele produto, ok? Então, era isso que nós tínhamos. A gente traz aqui agora uma abertura, né, para a gente poder conversar e tirar as dúvidas que, porventura, vocês têm. Gabriela, pode abrir o seu microfone e aí a gente conversa um pouquinho. Prazer, Sandra, Rosiana, bom ter vocês aqui. Lucibele, Andréia, Emília. Eu vou dar uma paradinha na gravação para que a gente possa conversar. Desde já, a gente agradece a participação de todos vocês.